intelectuais, não são intelectuais, na verdade são letrados, e muito heterogêneos, tem farsantes, tem intelectuais especializados em mundo antigo, tem letrados especializados na história do Novo Mundo, da América. Eles são reunidos para compilar um conjunto de material bastante disperso, que poderia estar em latim, em francês, em português, e produzir essa Universal History. A primeira parte, que acontece no início do século XVIII, é basicamente uma história universal do mundo antigo, até mais ou menos o fim da Idade Média, e ela sequer é uma história completa. Então é uma história de todos os povos do mundo e uma história de todos os tempos disponíveis. Na prática, o que esses compiladores fazem é colocar uma versão da história antiga, naturalmente aí já mais ou menos costurada em torno de uma narrativa racional, não mais uma narrativa cristã, disponível para um público cada vez mais amplo. Nós sabemos que ao mesmo tempo que a Universal History começa a ser produzida, nós também temos o nascimento do romance nesse mundo inglês, nesse mundo britânico. Então o público da Universal History não é muito diferente do público de romances como Tom Jones, por exemplo, do filme, que está sendo produzido quase que simultaneamente. Na segunda metade do século XVIII, esse mesmo grupo de autores, naturalmente alguns saem, outros entram, porque muda o recorte, produzem a segunda parte da Universal History, que é dedicada à história moderna. Então, a gente pode dizer que pela primeira vez, aquilo que nós vamos chamar depois dos Estados Nacionais Europeus recebem uma narrativa histórica unificada a partir de um ponto de vista racional. Um artigo que eu escrevi com um doutorando meu, André Ramos, deve sair agora na Almanac Brasiliense. A gente acompanha um pouco a produção dessa segunda parte da Universal History, e o que nós percebemos é que, a partir desse conjunto de narrativas nacionais, a Europa pode ter alguma coisa parecida com uma experiência da história de um ponto de vista cosmopolita, para usar um pouco a metáfora do Kant. O modelo continua muito parecido com o da primeira parte, a diferença é que você tem a história da França, da Inglaterra, de Portugal, da Espanha, quer dizer, a história de todas as nações até então conhecidas no globo, compendiadas, compiladas por esses intelectuais. O que significava pegar um conjunto muito heterogêneo de memórias, de histórias, de narrativas conventuais, de textos em latim, traduzir esse material e reduzir esse material a uma história nacional, como eu gosto sempre de dizer, disponível. Uma história nacional pronta para usar. E todas essas histórias nacionais, é claro, há uma grande variedade. Quem escreve a história de Portugal é um inglês chamado John Campbell, muito bem sucedido na segunda metade do século XVIII. O Campbell enriquece vendendo livros, a história universal foi só uma das contribuições dele, ele escreveu todo tipo de texto que vocês possam imaginar. Mas o que caracteriza esse esforço da história universal é tornar essa experiência de uma história processo narrativo. Talvez pela primeira vez, por uma escala global, estava disponível para um leitor médio, um leitor que não era capaz de ler latim, que não era capaz de ler línguas cultas, uma experiência nacional de uma história entendida como uma totalidade. Claro que esses textos possuem uma certa variedade, porque são diversos autores que compilam essas narrativas nacionais, mas de maneira geral essa é a lógica. Essa Universal History vai ser traduzida quase que imediatamente para o francês, há uma tradução belga e depois uma tradução francesa. Na tradução francesa, que é mais ou menos no final dos anos 70, 76, 77, se coloca no início da história de Portugal um ensaio filosófico. Em geral, as histórias inglesas eram histórias mais ou menos factuais, com muita nota de rodapé, com muita tentativa de condução do leitor, mas a edição francesa traduz um pouco essa experiência para o contexto do iluminismo francês e ela antepõe a história de Portugal, da Universal History, um ensaio filosófico típico do século XVIII. Então, Portugal é marcado pelo atraso, pelo absolutismo, pela Inquisição. Há uma dificuldade de superar a decadência estabelecida pela União Ibérica. Uma narrativa muito parecida com aquilo que nós temos nos próprios ilustrados
portugueses aí do finalzinho do século XVIII. Mas o que acontece com esse texto francês de uma compilação britânica? Ele vai ser traduzido pelo Antônio de Moraes Silva, que é um dos grandes dicionaristas da língua portuguesa, produziu o primeiro dicionário moderno da língua portuguesa. Então, o Moraes Silva traduz a versão francesa da história de Portugal, dando conta daquela necessidade, no finalzinho do século XVIII, do reformismo ilustrado, de ter a história de Portugal disponível à mão, de ter uma história filosófica de Portugal. Então, a primeira história filosófica de Portugal disponível para o mundo português foi essa história que começou a ser produzida no mundo britânico. Foi traduzida para o francês, depois traduzida do francês para o português pelo Antônio de Moraes Silva, que, como é comum nesse modelo, antepôs, acrescentou a essa história capítulos novos. A história inglesa parava mais ou menos no final do século XVII, início do século XVIII. A francesa avança um pouquinho e o Moraes Silva chega até o governo de Dom José. Então, ele manteve o prefácio e mantém o prefácio e o ensaio filosófico, com a diferença que ele anota o ensaio filosófico. Então, o ensaio filosófico é todo anotado e ele, inclusive, faz uma defesa da Inquisição. O próprio Antônio de Moraes Silva tinha sido perseguido pela Inquisição, mas ele entende que era importante defender a ideia de um Portugal ilustrado e não de um Portugal atrasado, preso. Atrasado, acho que era consenso, mas era importante mostrar que estava em processo de superação desse atraso. Então, a narrativa do Antônio Moraes Silva, não, Portugal é atrasado, mas nós estamos superando. A Inquisição cometeu excessos? Cometeu. Aí, nesse momento, a Inquisição é um outro instituto. A Inquisição se modernizou. A Inquisição não é mais aquilo que esses europeus estavam dizendo antes. O importante desse procedimento é que essa história compilatória, ela não tem... O autor aí não é importante. Não é? A perspectiva que se tem é que você vai atualizando essa história, você atualiza esse corpo de história. Então você pega um texto em inglês, traduz para o francês, acrescenta uma introdução, acrescenta capítulos, traduz para o português, acrescenta capítulos, e afinal de contas, de quem é essa história? Não importa. No fundo, nesse momento não importa. Porque se imagina ainda que a história pode ser representada a partir de uma certa objetividade. E que não há tantos pontos de vista que tornem impossível a produção de um corpo de história estável. Não é? Então você vai acrescentando novos capítulos, mesmo que algumas vezes esses novos capítulos produzam visões competitivas da história. Mas o mais interessante ainda está por vir. Por volta de 1800, o Joaquim de Macedo, que é um conservador português, produz uma nova tradução da história de Portugal. Seria a segunda edição em língua portuguesa, e ele, na tradição da compilação, acrescenta um capítulo agora sobre o reinado de Dona Maria I. Então ele está trazendo sempre a história para o presente. Né? O importante é trazer a história para o presente e mudar o sentido dessa história à medida que esses capítulos se acrescentem. Então tem que o Joaquim de Macedo, um conservador, está em Portugal, um dos grandes apoiadores do governo Dona Maria I, e em Londres está o Hipólito da Costa, do Correio Brasiliense. E Hipólito não gosta dessa segunda edição organizada pelo Agostinho de Macedo e produz então a terceira edição da história de Portugal, que é basicamente a tradução do Moraes, mas dessa vez o Hipólito, no lugar de trazer a história um pouco mais para o presente, ele substitui o capítulo do Agostinho de Macedo. Ele fala, esse capítulo não nos serve, esse capítulo não representa aquilo que nós pensamos. E é dessa polêmica, eu estou considerando essa, digamos, disputa em torno da história de Portugal como a primeira polêmica das nossas cenas. Eu trago só um trechinho do Hipólito. Ele diz o seguinte: a grande aceitação que tiver este resumo da história de Portugal fez com que se desejasse, nesta nova edição, um aditamento que compreendesse a história do reinado de Dona Maria I, que Deus guarde. Incumbiu-se-me esta tarefa e, não podendo eu fazer resumo de uma história que ainda ninguém havia escrito, julguei que devia contentar-me com fazer um esboço que se assemelhasse ao resumo precedente. Haviam já tentado isto na edição de 1102, do Agostinho de Macedo.
Mas eu julguei que devia seguir outra vereda e tocar muitos fatos que naquele compêndio se omitiram, dando a outros uma forma algo tanto diferente do que ali se acha. O público decidirá qual destes epitomes se aproxima mais ao verdadeiro e ao imparcial. Os mesmos fatos tocam diferentemente diferentes pessoas, e cada um lhes refere segundo a impressão que lhe fazem. Quer dizer, eu poderia dizer que essa última frase é a data de nascimento de uma experiência moderna de história. Porque aqui não é mais possível que o mesmo corpo de história seja reciclado de um autor para outro, de um tempo para outro. Porque se os mesmos fatos tocam diferentemente diferentes pessoas e cada um se refere segundo a sua impressão, cada pessoa terá uma história. Cada pessoa terá uma forma de representar a história. E isso, no caso do Hipólito, produz aquilo que é típico da historiografia moderna, a necessidade de constante reescrita da história. Então, o método compilativo, que parecia ser muito bom, enquanto a representação estava estável, enquanto você poderia imaginar que cada um colocaria um tijolinho nesse corpo de história, enquanto isso era possível, o método compilativo era o melhor método para escrever a história. Ele criava uma sensação de acúmulo da representação. Na medida em que isso não é mais possível, que as condições epistemológicas e políticas não se dão mais, você não pode mais apenas compilar dessa forma. E nós percebemos alguns outros elementos interessantes. A figura do público, né, que é a figura típica do século XVIII, esse público leitor, que ele é, por um lado, abstrato, aquele homem racional, capaz de fazer os seus próprios juízos, mas, por outro lado, é um público muito concreto, é um público que está comprando livros, é um público que está movimentando o mercado editorial. Esses livros não são escritos para o rei, não são escritos para os nobres, né? Eles são escritos para um homem médio, para um burguês, para alguém capaz de comprar esses livros. Então, há um empoderamento do público e há uma expectativa de que esse público vai ser capaz de dizer qual é a melhor história. A gente vai ver como esse tema vai retornar ao longo das polêmicas. A segunda cena, então aquela cena foi mais ou menos por volta de 1802, 1807. A nossa segunda cena está em torno de 1808 com a chegada da família imperial no Brasil. E esse topos do fim do antigo sistema colonial, que é o topos central do que eu estou chamando aqui de uma historiografia joanina no Brasil, que tem Aires de Casal, o Visconde de Caru, o primeiro Visconde de Caru, o Padre Perereca, Gonçalves dos Santos e Robert Southey como os grandes nomes dessa historiografia joanina. E eu digo assim, nesse artigo, do ponto de vista estrutural, essa historiografia joanina permitiu aos homens do Brasil ter à mão sínteses cada vez mais amplas de suas histórias, mesmo que mobilizadas para produzir adesão afetiva e reconhecimento à autoridade real e ao projeto do Reino Unido. Esses textos também produziram o efeito colateral de uma maior visualização das diferenças entre o Brasil e Portugal. Isso é uma coisa que nós veremos o tempo todo com a historicização da realidade. Então, o Estado português chega no Rio de Janeiro e esse Estado precisa produzir narrativas sobre essa nova configuração que está surgindo, ou de um Império Luso brasileiro, ou de uma colônia do Brasil, que daqui a pouco se torna um reino do Brasil, que vai adquirir uma nova posição nessa configuração. Então a ação do Estado temos que produzir narrativas, temos que mobilizar autores, como Aires Casal na coreografia brasílica, o Visconde de Caru nos 3 grandes livros de história que ele escreve nesse período, uma biografia do Lord Wellington, as memórias para servir a história do Reino do Brasil, do Padre Perereca e várias outras narrativas históricas. Então a intenção desse Estado, que naturalmente ainda é um Estado absoluto, pelo menos um Estado de antigo regime, não vou entrar em polêmicas aqui, é simplesmente produzir uma narrativa para mobilizar essa realidade, para produzir adesão. Mas como nós vimos lá com aquele bom exemplo do Hipólito, toda vez que você produz uma narrativa, você produz também diferença. Você não produz só a identidade. Então, se você precisa incorporar o Estado do Brasil numa narrativa portuguesa, significa que você precisa também dar individualidade a esse Estado. Aumentar o grau de conhecimento que se tem sobre aquela história.
e isso produz um efeito colateral da diferença. Nas sociedades modernas, todo gesto de informação produz o seu contrário. Então aqui, embora o projeto fosse produzir uma adesão política e afetiva entre os dois lados do império, eu chego a dizer que o exemplo que essas pessoas tentavam fazer era aquilo que foi feito no ato de união em 1807 entre Inglaterra e Escócia. Na Inglaterra e Escócia eram duas monarquias rivais que disputaram entre si o poder durante séculos. Mas em 1807, quando se produziu o ato de união, que cria basicamente o que a gente chama hoje de Reino Unido, depois com a entrada da Irlanda, pressupôs uma série de narrativas, uma série de artefatos verbais capazes de significar essa diferença entre Escócia e Inglaterra numa igualdade, mediar essas diferenças. A grande metáfora usada naquele momento era do casamento. Eram duas monarquias que se reuniam como se fossem uma família, como se fossem um casal. No caso brasileiro, a grande metáfora mobilizada era a metáfora do filho. Então, o Brasil é um filho de Portugal. Essa metáfora, por um lado, justificava a proximidade, mas por outro lado também, poucos anos depois, justificou a separação. Todo filho fica maior de idade e se emancipa. Então essa metáfora já preparava a possibilidade da independência ser entendida como emancipação. Se fosse um casamento, não. Então, assim, metaforicamente, foi uma escolha errada. Eu não vou aprofundar muito esse registro, é uma parte que eu até gosto bastante, mas fundamental aqui, que até então nós falávamos de história de Portugal. As diversas traduções dessas histórias filosóficas de Portugal. Nesse contexto de 1808, nós já temos história do Brasil escrita de um ponto de vista filosófico. E a grande síntese desse período é a história do Robert South, que é a History of Brazil, em vários volumes, mas que basicamente disponibiliza para as elites locais versões da sua própria história, versões modernas da sua própria historiografia. A próxima cena é a cena da independência, um pouco eu antecipei isso para vocês, como é um processo ambivalente. Então você tem um Estado português no Brasil que quer produzir unidade, mas que ao produzir informação sobre o Brasil também produz diferença, e isso em algum momento, obviamente isso não é só essa variável de força, você tem várias outras variáveis aí, mas o fato é que em 22 o Brasil torna-se independente. Uma vez tornado independente, essa possibilidade de uma narrativa que unificasse a história de Brasil e Portugal perde força. Era necessário agora produzir uma história do Brasil que não fosse uma história de unificação, que não fosse uma história de conjunção. Ao mesmo tempo, a independência marca um momento de ampliação da liberdade de imprensa. Entre 1820 e 1822, nós vemos uma expansão, aquilo que a Inglaterra fez em um século, o Brasil fez em 3, 4 anos. Uma quantidade enorme de panfletos, uma quantidade enorme de jornais e, ao mesmo tempo, as pessoas disputando representações históricas. Aqui você não tem mais um contexto onde as representações históricas são controladas. As representações históricas elas são disputadas, mas, ao mesmo tempo, a sua importância política cresce. Então aqui vai surgir um problema tipicamente moderno. Todos têm a sua própria narrativa, Cada um que pode imprimir uma folha qualquer para disputar a questão das cores em 1820, para disputar o significado da independência, pode produzir a sua própria narrativa, porque ter bons diagnósticos históricos passa a ser uma moeda de força política. Mas se todos têm narrativas, essas narrativas não têm força. Elas não têm força de adesão. Então você precisa ter narrativas, mas narrativas em torno das quais as pessoas queiram aderir para tomar decisões políticas. E é claro que a pessoa mais relevante a partir de 22 é o Estado. Estou usando aqui pessoa de forma metafórica. Esse Estado precisa de história. Esse Estado precisa, por exemplo, justificar historicamente a independência. E esse Estado começa a encomendar histórias. Então nós sabemos que tanto o Beauchamp, franceses, quanto o Baumel escreveram histórias do Brasil, tanto resumindo, compilando o trabalho do Robert South, quanto produzindo relatos tanto um pouco mais originais, foram
contactados por agentes do Império para produzir histórias que legitimassem a independência do Brasil para o público europeu. E para o público interno também, né? Principalmente em 23, quando se dá o fechamento da Assembleia Constituinte, a legitimidade do imperador, né, como imperador constitucional, fica profundamente ameaçada. Então é preciso legitimar Dom Pedro. Ao mesmo tempo, por outro lado, você está negociando a independência. A independência vai ser plenamente reconhecida em 1826. Então, nesse momento, você tem vários relatos que dão conta da necessidade desse Estado em Constituição se legitimar, mas que atendem também, e é importante essa ambivalência, um interesse crescente do público por história. Se há uma variável que está crescendo continuamente desde o século XVIII, é o interesse do público em geral por história. Na medida que as estruturas do antigo regime se dissolvem, as pessoas precisam da história delas, das suas histórias individuais, precisam das suas histórias locais e precisam das histórias nacionais. Para quê? Para que possam se orientar, para que possam tomar decisão. Agora esse mundo é cada vez mais integrado, até decisões de negócios precisam ser tomadas com base em relatos de uma história que pode ser uma história contemporânea, que se produz incessantemente, mas também de uma história mais profunda, que pretende dar alguma orientação. Mas para mim o importante dessa cena 3 é a independência como produtora de narrativas competitivas, mas ao mesmo tempo um Estado que se coloca numa posição específica dentro dessa economia das narrativas. Talvez pela primeira vez no nosso Estado nacional, nos seus primeiros anos, ele já se vê na necessidade de comprar narrativas, de produzir histórias. E aí isso fica muito evidente na próxima cena, que é de 25 a 30, Cairu versus Vergueiro, o questionamento da relação política entre Estado e historiografia. O que acontece é que Dom Pedro contrata o velho Visconde de Cairu para escrever a história dos principais sucessos políticos do Império do Brasil. Não é que Dom Pedro contrate, o Dom Pedro, na verdade, por um decreto, fala, olha, precisa ser escrita a história nacional, vamos contratar o Cairu para escrever a história da independência. Num contexto, naturalmente, de guerra cisplatina, de questionamento da autoridade do imperador, mas no momento inicial, a questão principal ainda é o reconhecimento da independência. Então o Cairu começa a escrever essa história, só tem que o Cairu não vai escrever uma história da independência, ele quer escrever uma história geral do Brasil. Ele lança um primeiro volume da sua obra, que fica por terminar, são 4 volumes, o primeiro volume começa com as grandes navegações. Então ele repete um pouco o esquema do Robert Southey, conecta a história do Brasil com a história da Europa. O Brasil é fruto do desencravamento planetário, o Brasil é fruto do comércio, da sociedade comercial. Então é natural que o governo do imperador seja a realização dessa vocação comercial do Brasil. É muito interessante que é contraditório com a narrativa dos opositores de Dom Pedro, que o acusavam de ser anti-comércio, de ser um guerreiro, né? De ser alguém mais com a cabeça do antigo regime, em função da guerra na Cisplatina, do que com a cabeça na ideia de uma civilização comercial. A epígrafe que o Cairu tem no primeiro volume dessa história é uma citação truncada de Tácito, né? de uma pequena frase das histórias de Tácito, não dos anais, mas desse outro livro um pouco menor do Tácito. E nesse livro, quer dizer, nessa citação truncada, o Cairu deixa entender que Dom Pedro seria o monarca que na história do mundo conseguiu conciliar império e liberdade. Naquele paradoxo tacitista de que o grande problema do jogo político é a dificuldade de você equilibrar autoridade e liberdade, teria sido conseguido no governo de Dom Pedro, e a história dele é um pouco para demonstrar isso, embora não se possa reduzir a história a isso, né? A história é muito bem feita, documentada, interessante, ficou inacabada. Depois, no final desse primeiro tomo, o Dom Pedro pede ao Cairu para não seguir o plano inicial dele. O plano do Cairu era em 10 volumes, uma história geral do Brasil em 10 volumes. O Dom Pedro fala, olha, eu quero a história da independência, eu não quero a história geral. E aí o Cairu passa a escrever a história da independência. E aí uma história contemporânea, muito
fundado em documentos oficiais, em polêmicas de jornais. Esse episódio é importante no nosso relato de autonomia. A gente vê claramente o Estado interferindo naquilo que deveria ser o mais precioso da autonomia intelectual. Então o autor tem um plano, e esse plano é mudado por uma conjunção externa à disciplina, externa à sua própria prática profissional. Mas o que vai mais denunciar essa conjunção entre Estado e historiografia é um debate no Senado, do qual eu retirei essa passagem de 1830. É um debate, principalmente, que o senador Vergueiro vai se colocar como opositor do Caiu. E qual é o teor do debate, que é bem interessante? Ele diz o seguinte: a nação se negará a escrever a história do Brasil, pois as histórias de todas as nações são escritas sem as nações mandarem escrever, e não se pode mesmo esperar uma história imparcial escrita debaixo da proteção do governo. Essa é a visão do Vergueiro. E o debate surge por quê? Junto com a incumbência de escrever a história geral do Brasil, a história da independência, o governo paga um copista para o Caiu, né, o Stanislau, alguma coisa, para copiar documentos para o Caiu, dá lá um dinheiro anual para o cara. O que o Senado faz, né, para boicotar o Caiu? Tira isso, há um projeto no Senado para tirar a verba do copista. E aí surge a polêmica. Continua a verba, não continua a verba? O mais triste é que a verba era muito pouco dinheiro, estava até um contexto de crise econômica. Mas a gente vê claramente que era uma forma que os opositores do Dom Pedro tinham de minar o projeto do Caiu. Aí o Vergueiro continua: a posteridade é que corrige, comparando os diversos escritores que se escreveram para formar o seu juízo, não o do escritor no tempo em que a história foi escrita, nem é de supor que seja escrita com toda a verdade e imparcialmente, porque os homens sempre são arrastados pelas paixões que os rodeiam sem eles mesmos sentirem. Portanto, isto é especulação do homem de letras, não do governo, e por isso deve suprimir-se o dinheiro pago lá pelo Stanislau. Então aqui nós vemos já claramente constituído duas concepções de vida intelectual. Uma é: a vida intelectual é um assunto privado, cabe aos autores, e os autores se avêm com o mercado. O Vergueiro está falando, se o Caiu quer escrever uma história do Brasil, que ele escreva uma que alguém queira comprar. Mas o governo não deve interferir na compra de uma história. Já do lado do Caiu, eu não vou colocar a resposta dele aqui, mas ele responde ao Vergueiro de diversas formas. Ele fala: olha, a minha história é assim, imparcial, eu tenho crítica, a minha história é feita com documentos públicos, até agora ninguém questionou a história que eu estou escrevendo. Então o Caiu também tinha argumentos para defender que, apesar de receber do governo,